Boa tarde! No jornal de hoje, iremos abordar o tema Acesso e Acessibilidade, Cultura para Todos. Sabemos que esse é um tema que vem sendo muito abordado ultimamente e muito falado. É um termo já garantido por lei. Acessibilidade, ela tem uma lei brasileira falando sobre isso. A lei fala o seguinte: possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, seus sistemas, tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Artigo 3 da Lei Brasileira de Inclusão, Lei número 13.146/2015. No Brasil, mais de 45 milhões de pessoas possuem alguma deficiência, o que representa cerca de 25% da população. Dentro desse guarda-chuva temos deficiente visual, auditiva, mental, física ou deficiência múltipla. Algo que muitas dessas 45 milhões de pessoas têm em comum é a necessidade de espaços verdadeiramente acessíveis, seja no meio físico, no transporte, na informação ou comunicação, em lugares internos e externos e na cidade e no campo. Muito próximo dessas pessoas, também podemos falar de pessoas com mobilidade reduzida, que não possuem algum tipo de deficiência, como idosos, obesos, gestantes, ou pessoas que, seja por evento provisório ou por uma condição permanente, têm dificuldade de movimentar-se, comprometendo a flexibilidade e a coordenação motora e a percepção. Embora seja garantida por lei, essa grande porcentagem ainda encontra dificuldade na locomoção e no seu dia a dia, seja para pegar uma condução ou enfrentar as ruas das grandes cidades. A gente vê, né? O que nos leva a pensar sobre cultura para todos, o que veremos isso no próximo bloco. Voltamos para o próximo bloco. O que é a inclusão social? É o ato de incluir na sociedade categoria de pessoas historicamente excluídas do processo de socialização, como negros, indígenas, pessoas com necessidades especiais, homossexuais, travestis, transgêneros, bem como aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como moradores de ruas e pessoas de baixa renda. O Brasil é admirado por uma diversidade cultural e produção artística. No entanto, o que é produzido em solo nacional é inacessível para uma grande parcela da população. Segundo dados do IBGE de 2010, as regiões metropolitanas concentram 41% de todo o consumo cultural. Em outras palavras, existe um descompasso entre a oferta dos produtos artísticos e o acesso a eles. Um dos maiores impasses enfrentados pelos brasileiros no acesso à cultura é a distribuição desigual do patrimônio artístico. Segundo o estudo realizado pelo IPAM de 2010, enquanto 70% das cidades do estado do Rio de Janeiro declaram possuir exposições de artes plásticas, 72,3% dos municípios brasileiros não apresentam nenhum tipo de exibição, ou seja, o acesso à cultura pode ser limitado pela concentração da oferta. Por outro lado, pesquisas realizada pelo Ministério da Cultura em 2013 demonstrou que 75% dos brasileiros ou não frequentam ou nunca foram a um museu. Entre os diversos motivos, destaca-se muito dos entrevistados. Afirmam não se sentirem pertencentes à expressão cultural oferecida por eles. Deste modo, a inclusão cultural depende não só da formação de um público consumidor, mas também da redefinição dos valores enraizados. Os grupos mais afetados com isso são justamente as pessoas com falta de acessibilidade e que sofrem preconceito pela cor, condições físicas, financeiras, psicológicas, etc. Lembrando que inclusão é para todos. O Brasil poderia investir mais na cultura e também contribuir para melhor acesso, reduzindo a desigualdade? Poderia? Sim. Ações governamentais devem não somente ampliar a oferta de eventos e espaços voltados para atividades culturais, mas também aumentar os estímulos para que os cidadãos frequentem todas essas possibilidades e acesso à cultura.
Por hoje é só. Encerramos aqui o nosso jornal. Tenha uma boa tarde.